Ela passou a vida inteira em silêncio. E quando finalmente começou a ouvir a própria história, o tempo começou a levá-la embora. Essa é a segunda parte da história de Dona Lourdes. Se a primeira te emocionou, se prepara, porque agora é o amor que vai precisar resistir ao esquecimento. E não se esqueça, depois de terminar, comenta: eu tô aqui pela parte 2, para eu saber quem ficou com a gente até o fim. O tempo passou e Francisco cresceu. Agora com 18 anos, ele já ajudava nos trabalhos do sítio, enquanto Dona Lourdes, mesmo com o corpo cansado, insistia em fazer o almoço todos os dias, como se fosse uma promessa silenciosa. Mas Francisco começou a notar. Primeiro foram os temperos trocados, depois o feijão queimado. E então ela colocou o arroz no café. Na primeira vez ele riu, na segunda apenas olhou. Na terceira, sentiu medo. Certa tarde, Francisco voltou da roça. A casa estava vazia. O fogo do fogão ainda aceso. O pano de prato no chão. Procurou nos arredores. Chamou, gritou. Nada. Só no fim da tarde encontrou Lourdes a 2 quilômetros dali, sentada à beira da estrada de terra, com os pés sujos e os olhos perdidos. Ela dizia estar indo buscar o filho na escola. Mas Francisco já era um homem. E Lourdes não lembrava mais disso. O médico não demorou a dar nome àquele silêncio. É Alzheimer, em estágio inicial, mas irreversível. Francisco engoliu em seco. O mundo ficou em silêncio. Tudo o que ele tinha feito por ela, todas as cartas, todos os sonhos que finalmente ela começava a entender, estavam aos poucos sendo levados pelo tempo. Mas ele não chorou naquele dia. Não ali. Na frente dela, ele sorriu. Não se preocupe, mãe. Eu vou cuidar da senhora. Até o fim. Depois do diagnóstico, Francisco fingiu que nada havia mudado. Continuou acordando cedo, saindo para trabalhar e pedindo para Lourdes cuidar do café como sempre fizera. Ela já não lembrava o nome de alguns objetos. Chamava o fogão de móvel, a xícara de caneco. Francisco corrigia com doçura. Mas às vezes se afastava, ia até o mato e chorava sem ninguém ver. Ele tinha lido para ela a primeira carta, e agora ela não sabia mais o que era uma carta. Uma noite, Lourdes sentou no sofá olhando para o vazio. Francisco, ajoelhado ao lado dela, pegou um caderno e uma caneta. A senhora me ensinou a sonhar, mesmo sem saber ler. Então agora eu vou lembrar por nós dois. E assim ele escreveu. Hoje mamãe confundiu o nome da vizinha. Chamou Dona Zuleide de galinha. Depois riu e perguntou se a gente tinha ido para a escola juntos. Eu disse que sim. E ela ficou feliz. Hoje foi um dia bom. No dia seguinte, ele escreveu outra. E outra. Todos os dias Francisco escrevia uma carta para ela, mesmo quando ela já não sabia mais que ele era seu filho. E lia em voz alta, como se ainda estivesse ali. Um dia Francisco chegou e encontrou a mesa da cozinha toda riscada. No meio da bagunça, uma folha amassada com marcas tortas de lápis. Uma tentativa de letras. Nenhuma fazia sentido. Mas no meio daquelas curvas e riscos, 2 palavras tremiam. Meu fi... Ela não conseguiu terminar, mas era o suficiente. Francisco dobrou o papel com todo o cuidado do mundo, como se fosse uma joia. Guardou na caixinha onde mantinha as próprias cartas. Era a última carta de Lourdes, não escrita com palavras, mas com tudo que ainda havia dentro dela. Anos depois, Francisco se tornaria professor, mas nunca leu nenhum diploma com o mesmo orgulho que leu aquelas cartas para a mãe. Em uma entrevista já adulto, alguém perguntou: "O que foi mais difícil na sua vida?" E ele respondeu com a voz baixa: "Fazer minha mãe lembrar quem eu era. Todos os dias. E mesmo assim, amar ela do mesmo jeito. Porque eu sabia que um dia ela me esqueceria para sempre. Mas eu nunca esqueceria dela." Se você ouviu essa história até aqui, eu só te peço uma coisa. Comenta aqui embaixo. Eu não vou esquecer. Porque enquanto a gente contar essa história, Dona Lourdes continua viva. E se você quiser a parte 3, comenta continua, que eu sigo com você.